a proposta da Regional São Paulo, eu que estou como presidente, o Zé Otávio como tesoureiro, é entrevistar os colegas nessa fase tão difícil que é a pandemia do coronavírus. A gente imagina que está fazendo um registro histórico, porque a gente está colhendo a realidade, os fatos de cada um nesse momento tão único nas nossas vidas. E, para isso, a gente localizou o Lincoln que fez o Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, é contemporâneo do Rafa Tutihashi, que é muito meu amigo, que trabalhamos juntos, e a gente foi atrás do Lincoln, para o Lincoln contar um pouco da trajetória dele, porque o Daniel, que é R5, ele está passando ele está passando por isso agora nessa fase de formação. Então o Lincoln com certeza é um exemplo para ele de uma possibilidade futura, mesmo para o Orlando. O Lincoln é o cara, entendeu? Que foi fazer uma complementação fora e foi contratado. Acho que o Lincoln vai poder contar com mais detalhes como é que se enrolou essa trajetória dele para a Austrália, como que ele se manteve lá e, por fim, lógico, contextualizar frente à pandemia, se o seu hospital, o seu serviço está na linha de frente, como que você está se organizando com isso. Lincoln, você está com a palavra. Muito obrigado por participar. Quero que todos saibam que são 5 da manhã. O Lincoln se dispôs a madrugar para nos atender, para participar dessa troca de informações. Mais uma vez, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela introdução. Eu terminei a residência de plástica em fevereiro de 2012, então, em 2012 eu fui preceptor no HC, fiquei fazendo uma microcirurgia e fui contratado no servidor estadual e no ano seguinte, 2013, fui contratado no ICESP. Fiquei trabalhando quase 5 anos no ICESP, 5 anos no servidor estadual. E eu vim para cá para fazer um treinamento em cirurgia de mama, que era no hospital privado. Então era aqui nessa cidade, chama Gold Coast, uma cidade de 800 mil habitantes. Tinha todo tipo de cirurgia de mama, mas era principalmente cirurgia de mama estética. Então tinha mama de aumento, redutor, apexia, alguma coisa de reconstrução. E como é na Austrália, tinha alguma coisa de câncer de pele também. Eu gostei bastante do trabalho aqui e gostei bastante de morar aqui também. Então eu decidi ficar, validei o diploma como médico, precisei fazer não uma complementação, mas eu precisei trabalhar sob supervisão em clínica médica e em emergência aqui, 10 semanas cada um. E já estou trabalhando agora, depois de um tempo fazendo esse trabalho obrigatório. Eu estou trabalhando em cirurgia plástica agora, num hospital público aqui da cidade, é um hospital estadual. São 3 hospitais, na verdade, um hospital que é terciário, que é o principal, que é o Gold Coast University Hospital. Tem um hospital que é secundário, que é o Robina Hospital, e um prédio que funciona como Day Hospital. Tem 1.100 leitos, tem 40 e tantas salas cirúrgicas entre os 3 hospitais. E você foi casado? Você me contou que tem um filho de 1 ano e pouco. A gente quer saber um pouco da vida pessoal de cada um também, para trazer bem essa questão humana da situação atual. Eu vim casado, meu filho nasceu aqui, faz 1 ano e meio. Eu não era residente permanente ainda, não tinha imigração definitiva, então ele não é cidadão australiano, nenhum de nós é cidadão australiano, mas a gente tem a residência permanente aqui agora. E, na verdade, a minha decisão para ficar aqui foi muito mais pessoal do que profissional.
talvez para vir tenha sido profissional para fazer esse treinamento, mas a decisão de ficar aqui foi uma decisão mais pessoal do que profissional. Profissional eu fui atrás, eu voltei atrás alguns passos na carreira. Agora, na verdade, você foi ensinar os caras a operar, não vem com esse papinho aí que ninguém te ensinou nada. Os caras pegaram você e só aprenderam com você. Aí você continua nesse mundo da estética, você conseguiu resgatar a microcirurgia que você tinha tanta habilidade, estava tão desenvolvido. Como que você está agora na profissão? Na verdade, eu vim aprender mesmo. Os pacientes são diferentes, as cirurgias, a expectativa dos pacientes é diferente, o jeito de lidar com o paciente aqui é totalmente diferente do jeito de lidar com o paciente no Brasil. E o sistema de saúde é muito diferente. O sistema de saúde foi uma coisa que eu não esperava que fosse tão diferente quanto é aqui. Mas é isso aí, eu fiquei 2 anos fazendo basicamente cirurgia estética de mama e eu sentia bastante falta de cirurgia reparadora, microcirurgia. Agora que eu estou trabalhando só no público, eu consigo fazer bastante e eu tive muita sorte que a unidade aqui ela não é segmentada. Então a gente não tem grupo de reconstrução de mama, grupo de cirurgia de mão, grupo de trauma. Todo mundo faz tudo. É um serviço pequeno, tem 4 assistentes, 5 assistentes. Tem eu, que sou contratado como médico do departamento. Tem 2 médicos que funcionam mais ou menos como se fosse um interno no Brasil. Na verdade, nesse momento a gente só tem um, porque um foi requisitado para a clínica do Covid. E mais 2 ou 3 que querem entrar no sistema de treinamento, mas ainda não chegaram nesse ponto. Como é que E, está? Nico, Desculpa, Felipe. não, eu ia perguntar. Fala, Zé, você. Eu ia perguntar assim, como é que está o Covid aí? Ele te tocou em alguma coisa? Mudou alguma coisa no teu dia a dia? Como é que está a crise aí? Mudou, o dia a dia mudou. Faz mais ou menos 8 semanas que o pessoal começou a realmente ficar preocupado aqui e foi quando a primeira vez o hospital mandou um e-mail para todo mundo falando que já tinha um planejamento do que fazer e eles olhavam pelo que estava acontecendo na Itália na época, Nova York. Estados Unidos ainda não estava tão grande quanto tá. Aí eles tinham lá 3 níveis de resposta. O primeiro nível de resposta ia cancelar todas as cirurgias eletivas não câncer, aquelas cirurgias que a gente deixa esperar até 1 ano, chama de categoria 3. Ia cancelar metade das cirurgias de categoria 2, que a gente chama, que são aquelas cirurgias que afetam função, mas não são tão urgentes assim, e a gente deixa esperar 3 semanas. Então eles iam cortar metade dessas cirurgias e não iam cancelar nenhuma cirurgia de categoria 1, que é aquela que a gente só espera 1 mês. Essas são as cirurgias eletivas, né? Então, mais ou menos 8 semanas, o hospital já tinha esse planejamento e mandou pra gente. Umas 6 semanas atrás, o hospital público decidiu entrar na primeiro nível de resposta, que foi cancelar as cirurgias eletivas que podiam esperar 1 ano e cancelar metade das outras para diminuir o número de pessoas que iam para o hospital. E as clínicas, o ambulatório também mudou. Então a gente tinha que rever. Normalmente os residentes reviam 1 semana antes. Se o paciente tinha que vir, mantinha a consulta. Se não necessariamente precisava vir, se era só checar a histologia, a patologia, podia checar pelo telefone. E todo mundo ia ser revisto pelo médico de família, que aqui nesse sistema de saúde aqui é a base do sistema. Então todo mundo tem um médico de família, até eu tenho um médico de família, e esse cara é quem organiza toda a sua saúde e se ele precisar ele manda para o especialista.
Tem muitos médicos de família aqui, muitos que fazem bastante câncer de pele e câncer até grandes, ressecam, enxertam, fazem tudo isso. Mas casos grandes ou melanoma eles mandam pra gente. Daqueles 3 hospitais que eu falei, eles separaram o hospital terciário, que é o Gold Coast University, para ser a referência da região, não só da cidade, então toda da região, para pacientes com Covid. E os 2 outros hospitais iam ser os hospitais limpos. Não era para mandar nenhum paciente com suspeita lá. E também eles tiraram os pacientes do hospital. Então, fecharam um andar, 90 leitos, mais ou menos. Tiraram os pacientes de lugar, transferiram para outros hospitais e fizeram uma clínica de febre. Todo mundo chamava de clínica Covid, mas o nome oficial é clínica de febre, para o paciente com febre ou sintoma respiratório não ir para o PS. Então é fora do hospital, é do outro lado da rua, o paciente vai lá, passa lá. Isso começou faz umas 6 semanas. 2 semanas depois, então faz 4 semanas, na verdade vai fazer 4 semanas terça-feira, então quase 4 semanas, o governo federal mandou cancelar todas as cirurgias eletivas não câncer no público e no privado. A acabar equipamento de proteção individual, ter hospital cheio, tudo isso. Então, mesmo que você estivesse trabalhando no privado, você não podia mais levar o seu paciente para o hospital e operar. Então, mudou bastante, assim, a parte profissional mudou bastante. O dia a dia não mudou tanto, assim, porque aqui a decisão deles não foi por cancelar serviços não essenciais ou só manter serviços essenciais. Então, a decisão era orientar as pessoas a ficarem de casa, trabalharem de casa e só sair se for para o médico, fazer compras, se for para cuidar de alguém, ou se o seu trabalho não puder ser feito de casa. Então, por exemplo, eu sei que em São Paulo bastante obra parou, né? Reforma de apartamento, coisa assim, ou porque o condomínio não quer, ou porque as pessoas pararam mesmo. Aqui as obras continuam, mesmo obras não, sei lá, não essenciais, assim, né? Então, isso aí continua normal. Restaurante só para entrega ou para viagem. Academia fechou, piscinas fecharam, coisas assim. Então, dia a dia... Hoje, Lincoln, como está hoje, assim, os casos, as pessoas estão morrendo, você precisou se alistar, você está como voluntário, como que está a sua perspectiva para as próximas semanas? A curva na sua cidade, ela está ascendente? Conta um pouco como está essa realidade. Então, esse planejamento aí, que eu falei, foi pensado no pior cenário possível, né? Que é o que aconteceu na Itália, com falta de equipamento de proteção individual, ventilador, vaga de UTI e pessoal também. Não chegou nem perto do que estavam esperando, pelo menos por enquanto não chegou nem perto. Nas primeiras 2 semanas de cancelamento das cirurgias, a gente ficou meio ocioso, porque cancelaram todas aquelas, sei lá, redução de mama, transferência de tendão, úlcera crônica que a gente ia fazer retalho, tudo isso aí cancelou. E estranhamente, ou também cancelaram as reconstruções de mama. Então, por 2 semanas eles estavam fazendo mastectomia sem reconstrução. Então, o que a gente costumava fazer era uma reconstrução, mais ou menos uma micro para mama por semana, mais ou menos uma micro para cabeça e pescoço por semana e um trauma por semana, mais ou menos, né? Tinha semana que a gente tinha 6, tinha semana que tinha nenhum ou 2, sei lá. Mas era mais ou menos assim. Mas acabou que a gente ficou ocioso por 2 semanas. Um impacto não esperado é que o trauma diminuiu muito. Então, aquelas fraturas expostas que a gente via com motociclista ou atropelado, ou qualquer coisa que a gente tinha que fazer retalho, diminuiu bastante. A gente não estava fazendo mama.
E depois dessas 2 semanas, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que o cara chega com câncer de cabeça e pescoço, 2, 3 dias depois, já tem a cirurgia, já tem a cirurgia do câncer, o retalho, e 2 semanas depois já está pronto para fazer a radioterapia, porque está sobrando recursos para ele agora. A cirurgia plástica e otorrino, que aqui inclui cabeça e pescoço, então cirurgia plástica, cabeça e pescoço, é bastante interconectado aqui. Tem bastante cirurgião plástico que faz parodontictomia, faz esvaziamento cervical, e tem bastante cabeça e pescoço que faz o retalho também. Então a gente tem uma reunião a cada 2 semanas. Semana passada, dos 4 pacientes que eu levei para a reunião e ia operar, a gente operou os 4 na mesma semana. Nossa, que coisa boa. E a cada 2 semanas, porque a gente quer operar o paciente no máximo em 3, né? Então tá operando todos na mesma. Não falta vaga de UTI, não falta... Basicamente agora o cara chega e é operado na mesma semana, porque abriu todo aquele espaço, né? Abriu todo aquele espaço, tem cirurgião disponível, tem tempo disponível, tudo. Mas o que acontece é que 2 meses atrás, um pouquinho mais de 2 meses atrás, eles fecharam o país para qualquer pessoa vindo da China. Depois fecharam para qualquer pessoa vindo do Irã. Depois fecharam para qualquer pessoa vindo da Itália. E é um país de 25 milhões de habitantes, né? Então, relativamente pouca gente, que basicamente o único jeito que você chega é de avião. Então, eles conseguem fazer isso, né? Eles implementaram uma quarentena para todo mundo voltando. Então, os estrangeiros não podiam vir desses lugares, mas se você está voltando para o seu país, você pode. Aí você tinha que ficar em quarentena 2 semanas. 1 mês atrás, eles fecharam a fronteira para qualquer pessoa vindo de qualquer lugar, a não ser que você seja australiano ou residente permanente. E se você está voltando, você tem que ficar 2 semanas num hotel que o governo te coloca e você fica 2 semanas dentro do quarto. Nossa. Então, então acho que essas coisas fizeram realmente uma grande diferença. Nesse estado aqui, o estado tem 7 milhões de habitantes, tem 1.000 casos. Acho que de ontem para hoje, nessa cidade aqui não teve nenhum caso. No estado inteiro teve 8 ou 9 casos. E Lincoln, vocês adotaram uma sistemática muito parecida com a da China, porque eu estou vendo essa quarentena reversa de quando as pessoas voltam. E a China, pelo que a gente tem de informação, já abriu. Vocês já vão abrir? Já vão começar a vida normal? Queria que você comentasse um pouco do que vem pela frente. Isso é uma coisa que é bastante discutível, né? Porque quando você faz esses impactos, toma essas medidas que vão ter um impacto na vida das pessoas e economia, tudo, e na verdade parece, pelo menos dá a impressão de que foi bastante exagerado, né? Eles transformaram lá metade da recuperação pós-anestésica em UTI. Só que não tem nenhum paciente. Tem uma ala inteira da UTI fechada para isso, só que não tem nenhum paciente. Então, é um desperdício de recurso, né? Vamos dizer assim. Então, tem esqueci qual que é o nome do comitê que está tomando essas decisões. A mídia apelidou de gabinete de guerra. Uhum. Mas é como se fosse o Cobra lá na Inglaterra, aquele gabinete dos cabeças lá que toma as decisões e tal. Na quinta-feira, eles deram uma prévia do resultado que vai sair na terça-feira, que é que a gente vai ficar mais 4 semanas sem cirurgia eletiva. Vai sair definitivo na terça. Mas o que a gente espera é que a gente volte a fazer reconstrução de mama, pelo menos, porque tá sobrando. Tá sobrando coisa. E Lincoln, a gente queria que você desse uma mensagem para nós que estamos aqui no olho do furacão. Você que está aí tão distante, que está tendo essa visão do mundo, vários exemplos, as atitudes que o seu país tomou. Eu queria que você mandasse uma mensagem para nós, para o Daniel, que é residente, para o Orlando, que terminou faz 2 anos.
o Marcelo, eu queria que você falasse um pouco, finalizasse com uma mensagem do Covid e uma mensagem para o jovem cirurgião, para o cara que está começando a carreira, e você, com certeza, é um tremendo de um exemplo, muita gente vai gostar de seguir o seu caminho. Muito obrigado. Mas difícil, hein, Felipe? Uma mensagem para o jovem cirurgião. Acho que eu falaria pro jovem cirurgião e acho que o que eu falaria para mim quando eu estava terminando, lá em 2012, que quando você está terminando a residência, na verdade, você acha que, pô, já passou todo aquele perrengue que é a residência e que demorou para entrar e fez a cirurgia geral e fez a especialidade de cirurgia plástica, que também é bastante ocupado, que na verdade as coisas estão só começando. Você vai ser muito mais ocupado quando você não tiver com quem dividir plantão, não tiver com quem dividir fim de semana, e você vai ser comprometido com seus pacientes lá todos os dias, inclusive sábado e domingo. Que acontecia na residência também, mas na residência tinha o plantonista, tinha o seu colega do grupo ali que você dividia, trabalha um fim de semana sim, trabalha um fim de semana não. E quando você termina é só você, provavelmente, ou se você for membro de alguma equipe, você vai ser o membro mais jovem, que também vai acabar sobrando a maior parte do trabalho aí de fim de semana para você. Acho que eu falaria isso, que na verdade está tudo só começando. Tudo só começando. Tá bom, Lincoln, muito obrigado. Nós adoramos ouvir você, ver as suas perspectivas. A gente espera que o modelo de vocês sirva de exemplo para outros países. Conforme for, nós vamos acompanhar pelas notícias aqui. A gente volta a te chamar para ver se esse caminho foi o melhor. E, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você, para a sua família, que todos fiquem bem. Um grande abraço.